também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Tu me cercas sem voltar, tua mão em mim pousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu 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 me amas. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Louvado seja o nosso Deus por mais esse momento de estarmos aqui juntos para louvarmos, orar ao Senhor e meditar na sua palavra e aprender com ela. Deus continue cuidando de todas as coisas, abençoando o seu dia, abençoando a sua noite, a semana que chegou, que tudo esteja na mão dele, com certeza está nas mãos dele. E Ele tem cuidado de você, tratado de todas as coisas que a gente nem imagina. Não é? Deus, Ele trata de todas as coisas, como diz aqui a canção, Ele nos sonda. Não é? Ele cuida de nós de uma maneira totalmente especial, não é? Totalmente que somente Deus pode fazer. Então, louvado seja o nome dEle, né? Agradecemos por tudo que Ele é. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Teu Filho, Senhor, somos imensamente gratos pelo privilégio dado, Senhor Deus, a cada um de nós de podermos meditar na Tua Palavra e através dela Te conhecer. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um que já se encontra conosco, aqueles que estarão posteriormente também, Senhor Deus, e aonde este vídeo chegar, chegue para abençoar a vida de cada pessoa, Senhor. Fale conosco, Senhor Deus, durante essa noite. Mais uma vez eu te peço humildemente, em nome de Jesus, Teu Filho, através da Tua Palavra, através, Senhor Deus, de tudo aquilo que é necessário para que haja, Senhor Deus, um amadurecimento, fortalecimento de cada pessoa, Pai.
ao alcance da Tua palavra nesse momento. Ó Senhor, em nome de Jesus, clamamos mais uma vez pelas autoridades do nosso país, para que, Senhor Deus, iluminados pela Tua mão de poder e graça, Senhor Deus, possam tomar decisões que favoreçam ao povo, no sentido de beneficiar o povo para realmente o bem do povo. Sabemos que às vezes, Senhor Deus, coisas são feitas não como queremos, não é? Mas porque é necessário. Então, Senhor, em nome de Jesus, como o Senhor mesmo age em nossas vidas, o Senhor não nos dá tudo o que queremos, mas o Senhor nos dá tudo o que precisamos. Então, Senhor Deus, seja com o presidente, seja com os governadores, seja com os prefeitos, Senhor Deus, espalhados sobre toda a terra, seja aqui com a nossa prefeita da cidade de Araruama e os prefeitos das demais cidades, dando direcionamento, Senhor Deus, nesse momento que estamos vivendo, Senhor Deus, no nosso país, na nossa nação. Abençoando também as outras nações espalhadas sobre a terra. E agora eu quero levantar, Senhor Deus, um pedido a Ti em relação aos nossos irmãos, as notícias que nos chegam de pessoas que estão enfermas. Ó Senhor Deus, alguns estão hospitalizados, Senhor Deus. O Senhor é misericordioso e é poderoso para fazer infinitamente mais do que possamos pedir ou imaginar. Então eu quero, em nome de Jesus, o Teu Filho, Senhor Deus, colocar diante do Senhor. O Senhor conhece quem é. O Senhor conhece a cada um. Eu não preciso ficar citando nomes. Mas nesse exato momento o Senhor pode ir lá no leito e curar e levantar essa pessoa para a honra do Teu nome. O Senhor também pode, com toda certeza, Senhor Deus, usar os recursos humanos para trazer, Senhor Deus, saúde àqueles que precisam. E o Senhor sabe quem precisa. Ó Senhor, em nome de Jesus, quero Te pedir também por aqueles, Senhor Deus, que estão passando por momentos difíceis de luto. Ó Senhor, traz o consolo que somente o Senhor pode trazer. Abra as portas que o Senhor somente pode abrir. Eu Te peço em nome de Jesus. Mas mais uma vez, Senhor Deus, lembrando dessa canção que nos leva ao Salmo, Senhor Deus, que diz que o Senhor nos sonda. Ó Pai, sonda os nossos corações e acalma os nossos corações. Ó Senhor Deus, talvez é uma esposa, talvez é um esposo, talvez é um filho, talvez é um pai, uma mãe, um parente, um amigo que está preocupado, Senhor Deus. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre essa pessoa. E aquele que está lá no hospital ou passando por algum processo, Senhor Deus, em relação à sua saúde, que tenha a esperança no Senhor. Em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha trazer paz, tranquilidade, certeza de vida. Eu Te louvo e Te agradeço por isso. O Senhor nos sonda e sabe de tudo que precisamos. Então, muito obrigado pela essa confiança que temos em Ti. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz e ainda fará. Cuida, Senhor Deus, daquilo que está além das nossas forças, das nossas capacidades. Eu Te louvo e Te agradeço em Jesus, Teu Filho. Amém. É bom, né, podermos confiar em Deus. É bom podermos entender que Ele nos busca, nos chama, nos convida a termos uma vida focada nele, alicerçada nele e buscando nele as respostas que somente Ele pode trazer. Não é? Ele nos sonda, Ele nos conhece. O Salmo 111 diz: Aleluia, de todo o coração, rendei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nele se comprazem. Em suas obras a glória, majestade e a sua justiça permanece para sempre. Lembrar isso é maravilhoso. Lembrar que a justiça de Deus permanece para sempre. Não é que Ele é poderoso, não é? E trabalha em nosso favor. E entender que Ele nos sustenta. Não é? O verso 5 do Salmo 111 dá isso. Dá sustento aos que o temem. Lembra-se-á sempre da sua aliança. Manifesta o seu povo o poder das suas obras, dando-lhes herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instruídos em fidelidade e retidão. Enviou seu povo à redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre.
É isso que precisamos ter em nosso coração. Sabe, essa viva esperança. Viva esperança. Como né, na oração, citei na oração, notícias nos chegam de pessoas preocupadas, de pessoas que estão atribuladas mesmo no sentido de entes queridos que estão enfermos, entes queridos que estão hospitalizados. Alguns, né, notícias nos chegam também de pessoas que perderam seus entes queridos, não somente para o Covid, não. As coisas continuam acontecendo. Continuam acontecendo. E as notícias nos chegam e às vezes nós precisamos entender que Deus, ele tem todo o controle. Ele é o Senhor da vida. Ele é o dono da vida. Por mais que as pessoas às vezes não entendam, ele é o Senhor de todas as coisas. Você lembra de Jó lá? Ele deu e ele tomou para ele de volta. Tudo é dele, ele é Senhor. E às vezes é tão difícil entendermos isso. No momento de dor, no momento de angústia, no momento de dúvida, é tão difícil entendermos isso. Então, o tema da mensagem de hoje nos chama a atenção, vivendo os desafios da fé. Vivendo os desafios da fé. Todos os dias somos desafiados a termos uma fé alicerçada, mas somos humanos. E às vezes nós nos desesperamos, ficamos abatidos, não é? Ficamos preocupados, ficamos sem respostas. Mas lembre, a resposta certa vem do Senhor. Vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que fez o céu e a terra. Então, aleluia, né? De todo o coração rendei graças ao Senhor na companhia dos justos e na reunião, na assembleia. Não é? Na assembleia. Essa palavra aqui não querrilá no hebraico aqui, porque estamos no hebraico, então é o ajuntamento dos santos. Não é? É o ajuntamento dos santos. É congregação, é estar congregado. Isso faz falta, não é? Faz falta. Estarmos juntos ali, na graça de Deus, unidos na graça de Deus. Isso faz falta, não é? Tudo vai passar. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Isso que temos que ter em nosso coração. Então, o que pode nos separar? Não é? É o tema da mensagem de hoje à noite, mas ainda não. É só para podermos ir já pensando nos desafios da fé que vivemos todos os dias. Todos os dias você vive um desafio. Seja em proporções maiores ou menores. Todos os dias você vive desafios de fé, eu vivo desafios de fé. Então, esse Senhor que nos sonda, esse Senhor que cuida de nós, esse Senhor que nos vê por dentro, faz a glória dele resplandecer. Resplandecer, não é? O Salmo 113 diz: aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, do nascimento do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Olha só, Deus está vendo você. Deus sabe de tudo que você passa e tudo que você está vivendo, de coisas boas e coisas ruins, de desafios, de derrotas e vitórias. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Né? Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Aleluia! Deus, ele vai nos juntando, né, num povo e nos dando pais, filhos, irmãos. Deus, ele vai nos abençoando. Lembra que Jesus mesmo falou isso, né, em relação aos seus discípulos, né, aquele que o seguir, aquele que o ouvir, aquele que não somente o ouvir, mas o seguir, né, e aquele que deixar algumas coisas em prol do reino, em prol do evangelho, terá 100 vezes mais de irmãos, de primos, de parentes, de familiares. E é o que Deus faz com o seu povo? Nos une numa única família. Então a glória de Deus se manifesta, né, na nossa vida. Vamos louvar. O cântico diz exatamente isso. Vamos louvar, né? Vamos adorar o Senhor. Faz, Senhor, tudo se mover dentro de mim. Revelas quem é. E ele já se revelou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Louvem,
faz derreter o meu coração. Se derreta hoje diante do Senhor. Me tira o medo. Já foi embora o medo. Me conta os segredos. Ele já contou, não é? Palavra revelada. Aumenta a minha fé, Senhor. Revela quem é. Porque todos os dias vivemos desafios de fé. Tu és Emmanuel. Louve. Por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. Eu amei vocês primeiro, ele disse isso. A tua glória faz com que eu Sinta Deus aí. volte mais, me leva Deixa ele te tocar. junto a ti. Como diz aqui, te erguer. Faz dançar. Não é? Te erguer. Ergue do pó desvalido, do monturo necessitado. Confia. Louve. Permita Deus te tocar. Teu derramar de amor me faz dançar, faz estremecer tudo em mim, faz derreter. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Muito obrigado, Senhor. O amor lança fora todo o medo. Confia no Senhor. Revela quem és. Tu és Emmanuel. O Deus conosco. Nunca ninguém assim me amou. A tua Glória e honra. Honra. Não é simplesmente um resplendor, uma luz. É a honra de Deus. Que diz, esse é meu filho amado, essa é minha filha amada, né? Em Cristo somos mais do que vencedores, lembra disso? Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória. O Salmo diz: prata e ouro são os ídolos de muitas pessoas, mas da mão dos homens, não é? São feitos. Viva para a glória de Deus. Eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem. Viva para a glória de Deus. Israel, confia no Senhor. Ele é o teu amparo, o teu escudo. Confia no Senhor, os que temem ao Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se lembra. Ele nos abençoa. Abençoa a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Abençoará a tua casa. A minha casa, as nossas casas. Ele é que abençoa, Ele é que cuida, Ele é que trata de tudo. Então, o Senhor, Ele nos convida a isso, a adorá-lo, a prostrarmos diante dEle, não é? E que a cada momento, não é? Ele cresça em ti, Ele cresça em nós. Essa é a vontade dEle para você e para mim. Essa é a vontade.
não é? Que Ele cresça em você, que Ele cresça em mim, que Ele cresça em nós. Vamos louvar? Que Ele cresça, que o Senhor cresça. Nós somos a igreja de Jesus. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, diz o Salmo 118. As misericórdias duram para sempre. Diga, pois, a tua casa, a minha casa, as misericórdias do Senhor duram para sempre. Duram para sempre. Ele é digno de louvor, é digno de adoração. Ele é aquele que nos busca de uma maneira totalmente diferente. Digam, pois, que os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invocarei ao Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga, me deu tranquilidade, me deu espaço, que eu estava oprimido, não é isso que o salmista está querendo dizer? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o seu desejo nos que me buscam fazer mal. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em muitos homens. O Senhor nos convida a isso, a confiar nele. Então, vamos viver. O Senhor, Ele te busca, Ele nos busca. O tempo todo nos busca e nos quer. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com Ele mais uma vez. E buscá-lo, não é? De todo o nosso coração. Buscar de todo o nosso coração. Coloca aí diante dele, não é? Tudo aquilo que possa estar tentando trazer preocupação. Tudo que possa estar tentando trazer, desfocar a sua visão do reino. Não é? Ele é todo poderoso. Ele cuida de você. Ele cuida de nós. E entender isso é maravilhoso. É Ele que te busca, Ele cuida de você. Não é? É Ele que quer a cada momento buscar você. Entenda isso. Entenda isso. Então, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. Entenda isso. Confia nele. Não é? Confia nele o tempo todo. E deixa ele cuidar de você. Cuidar das coisas que estão além das suas forças humanas. Cuidar de tudo que você não consegue nesse momento resolver com o seu próprio braço. Confia nele. Não é? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor, te agradecemos pelo privilégio que nos é dado de poder erguer a nossa voz e falar contigo para poder te adorar, poder clamar pelo teu nome e saber que o Senhor ouve as nossas petições. Te agradecer porque o Senhor cuida de nós, te agradecer porque o Senhor está presente entre nós e te agradecer porque o Senhor cuida de nós de uma maneira que ninguém pode cuidar, trata de nós de um jeito que ninguém pode tratar e sempre estará ao nosso lado. Talvez não concordando com tudo que fazemos, mas sempre estará ao nosso lado, buscando nos erguer, nos levantar e nos mostrar o caminho, como diz o Salmo 25. Bom e justo é o Senhor, que aponta o caminho ao perdido. Ó Senhor, muito obrigado. Que a cada dia o Senhor possa falar conosco e que possamos entender a Tua voz. Eu te agradeço em Jesus, Teu Filho. Amém. O reino de Deus te convida e me convida todo tempo a conhecê-lo, a conhecer esse reino, a viver esse reino. E esse reino te chama e nos chama a entender que realmente nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nada pode. Nada pode te separar, nada pode me separar e nada vai nos separar. E nessa noite vamos meditar no texto de Romanos capítulo 8, verso 28.
Romanos 8, verso 28. Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. Ele sabe o que está acontecendo aqui e ele é o soberano sobre tudo, inclusive sobre a internet. Ele é soberano sobre tudo. Tudo está nas mãos do Senhor e ele sabe o que é necessário ser feito. Não vamos nos preocupar. É confiar mesmo e deixar ele agir. Deixar ele agir. O Senhor agir, o tempo todo. Romanos 8, verso 28 diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ser chamado segundo o propósito de Deus faz toda a diferença. Por que faz toda a diferença? Essa declaração de Paulo é uma promessa maravilhosa. Maravilhosa. O amor de Deus está sempre à nossa disposição. Sempre à nossa disposição. Não é? Sempre. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Lembrar isso o tempo todo. O tempo todo lembrar isso. Não é? E aí lembrar que na sequência do capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo vai apresentar algumas coisas. Vai apresentar algumas coisas a nós. O que ele apresenta no capítulo 8 de Romanos? Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ponto. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é? Porque o que for impossível agora se apresenta a nós como possível. Não é? O Filho de Deus em semelhança de carne pecaminosa, diz Romanos capítulo 1, verso 3. Não é? Em semelhança de carne pecaminosa e do tocante ao pecado, e com efeito condenou, não é? Deus na carne o pecado. Paulo apresenta o amor de Deus se manifesta na pessoa do seu Filho. Não somente um amor declarado, mas um amor apresentado em ação, visível, palpável. Deus apresenta isso. Não é? Paulo apresenta isso através de Romanos capítulo 8. Não é? E ele vai falando algumas coisas. Não é? O verso 11 diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Não estamos sozinhos. Lembra? Jesus disse isso. Não vos deixarei só, não vos deixarei órfãos. Não é? Estarei sempre com vocês. Situações nos levam a alimentar angústias. Não é? Então, vivendo os desafios da fé. Todos os dias. O apóstolo Paulo sabia muito bem o que era viver desafio de fé. Só para mais uma vez lembrar, foi perseguido, preso, açoitado, apedrejado, não é? Castigado com varas. E o fato de ser um homem cheio do Espírito não o isentou de passar por dificuldade. Não isentou nenhum dos apóstolos, nenhum daquele que era discípulo de Jesus de passar por dificuldades. Só que nenhum ser humano tem capacidade de lidar com seus sofrimentos sozinhos. Nenhum ser humano tem. Então todas as coisas contribuem. Que todas as coisas são essas que contribuem? Não é? É que aguardamos a redenção. E todas as coisas vão contribuir para que isso aconteça. Vão contribuir para que isso aconteça. Porque o conhecer Deus faz toda a diferença. O conhecer Deus muda tudo. Então você vive os seus desafios de fé, eu vivo os meus desafios de fé. Nós vivemos os nossos desafios de fé o tempo todo. Não é? O tempo todo. Foi a graça de Deus que impulsiona o apóstolo a dizer isso. Quem diremos, pois, visto destas coisas? Não é? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma declaração de vitória em meio a batalhas, em meio a desafios de fé. Desafios de fé. Certo?
É o verso 31 de Romanos 8. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. É Deus que justifica. Quem o condenará? É Cristo Jesus que morreu e antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus também, intercedendo por você, por mim, por nós. Desafio de fé vamos viver todos os dias. Então nenhum ser humano está isento e livre de nada. E às vezes nós quase sucumbimos. Quase nos sentimos, mas sem energia nenhuma. É preciso entender que nem sempre seremos poupados. Quando alguém fala assim, poxa, por que algumas pessoas saem curadas do hospital e outras pessoas morrem? Não é? Às vezes a gente faz esse questionamento. É ou não é? Por que algumas pessoas saem perfeitamente curadas, venceram aquela enfermidade e outras não? Será que Deus amava mais aquele que saiu sadio e amava menos aquele que ficou lá e sucumbiu através da morte? Se nós olharmos para a Escritura, nós vamos ver exemplos de exatamente isso. Os discípulos estavam presos. Lembra de Paulo? Lembra de Paulo, não, de Pedro, de Tiago? Os dois estão presos. Um é liberto, o outro decapitado. Quem Deus amava mais? Os dois do mesmo jeito. Porque não há nada que você faça para que Deus te ame mais, não há nada que você deixe de fazer para que Deus te ame menos. O amor de Deus é incondicional nesse sentido. Ele te ama do mesmo jeito. E independente das circunstâncias, vivemos desafios de fé. Que nos sentimos às vezes enfraquecidos. Mas foi a graça de Deus que nos capacitou, que nos capacita a viver uma vida diferente. Capacitou os heróis da fé, que a Bíblia nos apresenta, os homens e mulheres da fé, que a Bíblia nos apresenta. Mas foi a palavra de Deus, né? É o próprio Deus que nos capacitou. Foi a graça de Deus que os manteve de pé e te mantém de pé e vai te manter de pé. Por mais que você se sinta enfraquecido, enfraquecida. Então, é aquele que nos sonda o coração, diz o verso 27 de Romanos 8. E sabe qual é a mente do Espírito? Porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. E aí o verso 28 vai dizer, que é o texto da mensagem, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, tu me sondas, né? Como louvamos aqui no início. Ele te conhece, nos conhece o tempo todo. Então precisamos entender que o amor da humanidade é inconstante. Precisamos entender isso. É inconstante e frio. E às vezes até interesseiro. Mas o amor de Deus não. O amor de Deus foi revelado na pessoa do seu Filho Jesus. Esse amor declarado nas Escrituras se fez carne. E habitou entre nós cheio de poder e graça. Cheio de poder e graça. Cheio de poder e graça. Esse amor é incondicional. É incondicional. Incondicional porque, mais uma vez lembrando, não há nada que você possa fazer para que ele te ame mais. E não há nada que você deixe de fazer para que ele te ame menos. Não tem. Ele nos ama de uma maneira totalmente diferente. Não é um amor inconstante. É um amor constante e fiel. Quem pode, não é, separar você do amor de Deus? Que é o que rodeia o capítulo 8 de Romanos. Porque sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o que pode separar? O que pode separar? Não é?
O que pode nos separar? Como diz o verso 35, a pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Não é? O verso 35 de Romanos 8 está ligado ao verso 28 de Romanos 8. Na verdade, o capítulo, a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra aí no seu coração, né? Nas juntas e medulas, no meu coração, nas juntas e medulas. Então, o verso 35 vem com uma pergunta: quem nos separará? Essa pergunta de Paulo leva-nos a subentender, não é? Algumas coisas que ele está afirmando. E o que ele está afirmando? Que nada pode nos separar. Porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então nada pode separar. Nada pode separar. Não é? Nada separa. O verso 37 diz: em todas essas coisas, que todas essas coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, não é? Que significa morte aqui, a espada. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, verso 37, e lá no 28 de novo, porque sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Verso 38 diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem você mesmo separa você do amor de Deus. Nem você mesmo. Nem você mesmo. Por mais que você possa estar fazendo besteira na sua vida, como eu costumo dizer, cabeçudo, cabeçuda, não é? Por mais que possamos estar fazendo alguma coisa errada, não é? O pecado nos afasta do Senhor, nunca do seu amor. Nunca do seu amor. Que nos convida o tempo todo: volta, volta. Então, quem nos separará do amor de Cristo? Porque em Cristo encontramos a plena revelação de Deus. É nele que encontramos. É nele. Eu estava perdido, você, meu irmão, você, minha irmã, estava perdida. Você talvez está perdido aí agora. E precisa urgentemente se encontrar com Deus. Talvez você já foi alguém ativo, ativa, certo? No coletivo. Mas você foi tragada por esse mundo mal, como vimos no estudo da manhã, né, na IBD. Mas o que pode te separar do amor de Deus? Nem as tuas burradas, desculpa o termo. Nem as minhas. Do amor, não. É o amor que sempre estende a mão. Bom e justo é o Senhor que aponta o caminho ao perdido. Salmo 25. Sempre aponta o caminho. Então, é a tribulação? Paulo se gloria nas suas tribulações e se alegra nas fraquezas. E não somente isto. Ele prossegue dizendo, não é? Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Não é? E a paciência, a esperança, a experiência, a paciência, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, 3 e 5. Por isso que sabemos que todas as coisas cooperam, não é? Primeiro ele inicia o capítulo dizendo, capítulo 8, nenhuma condenação há, certo? Não há nenhuma condenação. Mas se habita em nós o Santo Espírito, verso 11, então não temos que temer a morte. Não temos que temer a morte, certo? O verso 18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para ser comparados com a glória do porvir a ser revelada a nós. A ardente expectação da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que o sujeitou, na esperança de que a própria criação será remida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Olha só.
tudo aguarda a volta de Cristo. Para a volta de Cristo. Então não é tribulação. Esse quem não é tribulação. Porque nada nos separará do amor de Cristo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Será que é angústia? Não é? No original grego, angústia significa grande sofrimento físico. Vejam ali. Não é? Eu estou sentindo uma angústia. Não, sabe? Não é só sentimento. Não é só emoção. É na carne. Açoites, perigos na carne. Esse é o sentido do grego. Então, sentimento, não somente um sentimento, não é somente um sentimento, uma impressão, mas é físico, algo físico. Uma inquietude que começou primeiro na carne, que faz a carne tremer. É isso que o grego quer dizer, essa angústia. Isso não nos separará. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, que isso podem ser muitas coisas, certo? E a tua destra me salvará, Salmo 138, verso 7. Certo? 2 Coríntios 2, verso 4. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesse, mas para que conheceis o amor e a abundância, né, que tem vivido. O apóstolo Paulo dizendo isso à igreja em Corinto. Não é tribulação. Quem é isso? Não é a tribulação, não é angústia. Muito menos perseguição. Muito menos perseguição. Certo? Graças a Deus pelo país que vivemos. Não sei se vai permanecer assim por muito tempo, mas graças a Deus, não há perseguição. Somos livres para tomar nossas decisões, erros e acertos. Somos livres. Muitos fogem quando são perseguidos. Certo? Muitos fogem. Os discípulos enfrentavam. Os heróis da fé enfrentavam. São humanos, cheios de defeitos e erros como nós somos. Não é? Mas não é a perseguição. Não é a perseguição. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, disse Jesus, né, no Sermão do Monte, porque deles é o reino dos céus, Mateus 5, verso 10. Assim como os apóstolos, os discípulos, os homens e mulheres de Deus que a palavra nos apresenta, todos nós temos à nossa disposição a fé, que é dom de Deus. Então, viver os desafios da fé faz parte. Faz parte. E isso precisa estar no nosso coração, guardado em nosso coração. Todos nós labutamos, como esses homens aqui narrados na Bíblia, e essas mulheres, não é? Conhecidos como heróis da fé, e muitos anônimos. Muitos anônimos. Então não é essas coisas que podem nos separar, porque sabemos que tudo coopera, mesmo que você não entenda agora. Ah, mas essa situação está cooperando? Espera no Senhor, confia nele. A paz que excede todo entendimento tem que estar em nossos corações. Será que é a fome? Alguns dizem não ter tempo para Cristo, certo? Pois tem que trabalhar, e nenhum problema em trabalhar. Mas há tempo para todas as coisas debaixo desse céu. Jesus disse que não só de pão viverá o homem. Não é? Então, sem a ajuda de Deus, o homem pode trabalhar dia e noite. Mas o sustento necessário vem do Senhor. Vem do Senhor. Tiago mesmo vai nos lembrar isso. Vocês podem entrar numa cidade e vão dizer, vamos aqui, ficar aqui, trabalhar, ganhar muito dinheiro, fazer muitos negócios. Mas vocês deviam dizer, se o Senhor desejar que isso aconteça. Talvez eu não desperte amanhã. Não sei. E aí? Continuemos firmados. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito de Deus é que eu e você façamos diferença nessa terra para que pessoas entendam o amor de Deus. E talvez você está aí, meu querido, minha querida, totalmente fora do caminho. Totalmente fora do caminho. Totalmente fora da vontade de Deus. Vivendo tranquilamente. Tranquilamente. Uma coisa é certa, desperta. Desperta. Aproveita as oportunidades que Deus te dá todos os dias
de você poder despertar e ver o sol, a chuva, o vento, tudo que Deus criou para você. Mas lembre de uma coisa, eu, você, todos nós daremos conta de tudo que fizemos diante do tribunal de Cristo. Daremos conta de tudo que fizemos com o nosso corpo, com as oportunidades. Então não vamos dizer que não temos tempo. Certo? Temos tempo sim. Lembra lá, Senhor, não posso ir contigo agora porque eu tenho que ir lá ver um terreno que eu comprei. Não posso ir contigo agora porque eu casei. Não posso ir contigo agora porque eu comprei a junta de boi. Um montão de desculpa. Deixa eu enterrar meu pai primeiro. Lembrando que ele nem morto estava, né? É só uma desculpa que ele estava dando. Certo? Só uma desculpa. E é muita desculpa para se render àquele que veio nos tirar das trevas e nos colocar no reino da luz do seu Filho amado. É muita desculpa que é dada. Então não é fome. Então lembrando mais uma vez, não é quem pode nos separar do amor de Deus? Não é a tribulação. Não é a angústia. Lembrando que essa angústia aí é na carne, né? Não é só um sentimento, não. Perseguição? Eu estou sendo perseguido, estou sendo perseguida. Olha os nossos irmãos aí que vivem num mundo que é fechado para o Evangelho. Não é nem um dedinho do que eles passam. Certo? Será que é fome? Será que é a fome que nos separa? Certo? Não só de pão viverá o homem. Sem a ajuda de Deus, lembre disso. Mas pastor, mas as pessoas que não têm Deus também prosperam. Sim, prosperam. Qual o problema de prosperar? Certo? Mas lembre que toda a prosperidade que daqui dessa terra vai ficar aqui. A traça e a ferrugem vai consumir. Vai consumir. Vai ficar aqui. Certo? Jesus mesmo disse na João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muita morada, estou indo preparar lugar para vocês. Não aqui, estou aqui na minha casa, certo? Não é isso aqui não, gente. Traça e ferrugem vai comer isso aqui tudo, apesar de, na verdade, o apóstolo Pedro diz que isso aqui está tudo preparado para ser consumido pelo fogo. Não é? Lembre lá do apóstolo Pedro. Então, vamos combater o bom combate. Porque viver desafio de fé faz parte. Né? Há um jargão que nós usamos, né? Às vezes, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Tudo bem que não está esse texto na Bíblia, não, mas muitas pessoas, sabe, perdem a oportunidade na vida toda. Sabe? Aí a gente fala assim, poxa, no leito de morte a pessoa se converteu, ela foi, isso é com Deus, não é com a gente não. 2 segundos depois faleceu, é com Deus, não é com a gente não. Nós não somos juízes. Né? Não somos. É com Deus isso, não é com a gente. Então, 1 Coríntios capítulo 4, de 11 a 16, olha só o que diz. 1 Coríntios capítulo 4. De 11 a 16, olha só o que diz. Até o presente momento, sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguimos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muito paz, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoestai-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Paulo nos convida a isso. Então, viver esses conflitos de fé faz parte. Faz parte. Certo? Faz parte. Mas uma coisa é certa. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Como que está o teu relacionamento com Deus? Eu amo a Deus. Bem, mas você demonstra isso com a sua vida? Demonstra isso com as suas ações e atitudes? Eu demonstro isso com a minha vida? Eu demonstro com as minhas ações e atitudes? Por
porque é muito bonitinho falar que eu amo Deus. Como eu falei na IBD pela manhã, tem gente que acha que Deus é um bom velhinho, certo? Que fica rindo das nossas asnices. Ele está dando tempo para você se arrepender. Para que haja arrependimento. Em mim, em você, em nós. Ele vai dando tempo. Então, todas as coisas vão contribuir para aquele que ama. Para aquele que ama o Senhor. Certo? Mas todas essas coisas, lembre que elas não são coisas que vão contra a vontade de Deus. Então não vem dar desculpa não, certo? Quem nos separará do amor de Cristo? Aqui está dizendo que é o pecado? Aqui diz que é o pecado? Diz. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que é o pecado? Será que é as minhas burrices, as minhas asnices? Os meus vacilos? Certo? Então, enquanto estamos nessa única vida que temos, Deus vai dando chance. Ele é longânimo. Não é? Desde que eu me conheço por gente que Jesus está voltando. Glória a Deus nas alturas e paz na terra por causa disso. Você está tendo tempo para se arrepender. Então se arrependa hoje. Se ainda não fez isso. Mude de vida hoje. Certo? Então o que pode nos separar do amor de Deus? Não é? Nos afastar de Deus. Lembrando que não é do seu amor. Mas nos afasta de Deus. E lá no trono branco, lá no tribunal, não vai ter mais jeito. Na verdade, depois que morrer, não tem mais jeito. Certo? É nascer e morrer. Não tem mais jeito. E aguardar o juízo. Não tem mais jeito. Uns ressuscitarão para a honra, diz Daniel, e outros para a desonra. Então, aproveita a oportunidade que é te dada hoje. Aproveite a oportunidade que nos é dada hoje. Então, quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Será que é a tribulação? Não é a tribulação. Certo? Não é. Não é. Será que além da tribulação é a angústia? Não é a angústia. Nós temos alegrias e angústias o tempo todo. Certo? E não tem nada melhor do que o tempo para curar feridas. O tempo cura toda ferida. É só deixar Deus trabalhar. Certo? Só deixar Ele trabalhar. Será que é fome? Não, não é fome não. Então, até o presente hora, sofremos tantas coisas. Paulo diz isso. Estamos firmes. Será que é a nudez? Será que é a nudez? Interessante isso, né? Fome e nudez. O Sermão do Monte vai nos apresentar algumas coisas, né? Fala sobre perseguição, fala sobre alimento, fala sobre vestimenta, não é? Fala sobre água, não é? As necessidades básicas, não é? Jesus inicia o Sermão do Monte falando: bem-aventurados vocês que são perseguidos por amor do meu nome, por causa da justiça de Deus. Bem-aventurados são. Certo? Lembra que na IBD pela manhã? Basta você ser santo, buscar se santificar, que já vai vir a perseguição. Basta santificar. Não precisa guerrear, não estamos em guerra, como falamos pela manhã. Então, nudez, mas peraí, não impediria Paulo de falar de Cristo, impediria? Não. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, e muitas vezes em fome, sede e em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Coisas básicas. Que Jesus mesmo disse que o Pai nos dá, como dá, não é, aos pássaros. Nem Salomão, lembra lá o lírio do campo, se veste tão belo como um lírio? Então, as coisas básicas podem até nos faltar. Certo? Como Paulo diz aqui em 2 Coríntios 11, verso 27. O que ele diz aqui? Primeiro, fome. Certo? Jesus disse que o Pai nos daria alimento. Agradeça porque vocês têm o que comer, o que beber e o que vestir. Isso aqui é o básico. Certo? Então, muitas vezes passou fome. Muitas vezes passou sede. Olha só. E muitas vezes nudez. E o que Jesus diz lá no Sermão do Monte? Que nos basta o quê? Uma roupa no corpo, uma água para beber e uma comida para comer. É suficiente. Vocês valem muito mais do que um pardal. Jesus disse isso. Do que um pássaro. Vale muito mais. Se Deus cuida da erva do campo, de tudo, não vai cuidar de você? Vai cuidar de você. Então não é a nudez, porque isso vai passar, essas coisas passam. Não é? Então, o tempo todo, não é? A falsidade tenta nos enganar.
Sabe, aquele evangelho sem cruz, aquele evangelho sem luta pessoal, sem batalha, os desafios da fé, sem eles. Não é? Tenta nos enganar. Será que é perigo? Não é? Em quantas e quantas vezes? Constantemente. Não é? As pessoas vivem em perigo. Quanto tempo? Nós estamos vivendo perigo agora. Um vírus que ninguém consegue entender como é que funciona direito. Certo? Que ceifa alguns e outros não. Na verdade não é nem o vírus, né? O Senhor é o dono da vida, mas esse vírus está aí. Certo? Está aí. E aí, passamos perigos. Passamos perigos. Por lugares perigosos. Mas Deus nos guarda. E é interessante que ele vai falar isso lá em 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, 26 a 28. 2 Coríntios 11, 26 a 28 é interessante. Já lemos esse texto algumas vezes, mas é bom lembrar mais uma vez. 2 Coríntios capítulo 11, 26. 2 Coríntios capítulo 11, 26. A partir do verso 26. 2 Coríntios 11. A partir do verso 26 até o verso 28. Mais uma vez, olha lá o verso 24 para pegar o contexto. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, né? Já lemos esse texto, apedrejado, muitas vezes em naufrágio, em jornada muitas vezes em perigo de rios, perigo de salteadores, perigos entre os próprios patrícios, né? Em perigos entre os gentios, aquela pessoa de fé diferente, perigos na cidade, perigos entre falsos irmãos, e ele vai falando, a gente passa perigo o tempo todo. Então não é o perigo que nos afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque todas as coisas contribuem para fortalecer a nossa fé. Como diz aqui, né? Revelas quem é, ele já se revelou. Revelas quem é, ele já se revelou a você e a mim. Se entregou por nós. Será que é a espada, que aí sim é morte? Não é? Não é nada, não. Nada nos separará e te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Dê graças ao Senhor, porque Ele cuida de você, tem cuidado de você. Talvez você não tenha percebido isso. Talvez pareça que Ele não está te cuidando do jeito que você gostaria que cuidasse. Mas Ele continua cuidando. Continua cuidando. Então, viva o amor de Deus. O chamado de Deus. Para que você entenda que você, se ainda não mudou de vida, precisa mudar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe? Deus está te chamando segundo o propósito dele, para que haja mudança de vida em você. E talvez você está aí achando que está tudo bem e não está tudo bem. Essa palavra é para quem crê. Não é para quem não crê. Creia hoje em nome de Jesus. Essa palavra é para quem crê. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E mais uma vez lembrando, amar a Deus é nesses pontos que Paulo apresenta. É nesses pontos que ele apresenta. Nada pode nos separar. Nada pode. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada, que significa morte. Nada pode nos separar. Certo? Agora analise-se o homem a si mesmo. Veja como é que você está vivendo. Aí depois vai reclamar de Deus. Culpar Deus por muitas coisas. Desperta tu que dormes hoje. Em nome de Jesus. Muda de vida. Aceite-se. Primeiro como pecador. Aceite-se. E aceite o amor de Deus. Que te perdoa de todo pecado. Que nos perdoa de todo pecado. Entregue-se a Ele. Confie nele. Confie nele. A não aceitação traz condenação. Porque nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas é necessário entender esse amor derramado por você. É muito bonitinho declarar esse texto, né? Pois
já nenhuma condenação há sobre os que estão em Cristo Jesus, e as versões um pouco mais antigas, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Não é? Mas essa parte está incluída aqui no versículo depois, certo? Está incluída no versículo depois. O verso 4 vai deixar isso muito bem claro. Não é? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já está incluído no verso 4. E aí, se aceite como alguém errante, perdido sem Deus. Aceite-se como alguém que está fora do caminho. Talvez alguém que já esteve no caminho e agora está fora. E você precisa se entregar e você precisa voltar. E nós precisamos nos firmar cada vez mais. Não é? Porque aquele que sonda, o verso 27 diz, o coração sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Aqueles que buscam se santificar, que foram separados por Deus, que entenderam esse amor incondicional no sentido de continuar te amando, independente do que você faça, te amando, te chamando para o arrependimento. Volta, você que está longe. Se achegue, você que não se achegou ainda. E mantenha-se firme, você que está perto. Não é? Perto está o Senhor, de todos os que o buscam, de todos os que invocam. Chame Ele agora para entrar na sua vida. Ah, mas eu não tenho muita coisa para resolver. Essa é a maior desculpa que a gente ouve. É a maior desculpa que a gente ouve. Eu tenho algumas coisas para resolver primeiro, eu tenho que deixar de fazer isso. Não, igual os outros lá. Deixa eu primeiro ir lá ver a junta de boi, deixa eu primeiro resolver meu casamento, deixa eu primeiro ver o terreno que eu comprei. Desculpa, não tem nenhum problema ter posses, não tem nenhum problema, não é, festejar o seu casamento. Nenhum problema. Mas há tempo para todas as coisas debaixo desse céu. Mas a maior desculpa que a gente ouve, na maioria das vezes, não, é porque eu quase me rendi hoje. Assim mesmo. Faltou pouco. É porque primeiro eu tenho que resolver essa questão aqui. Você nunca vai resolver. Se entrega hoje. E passe a caminhar com Cristo para que Ele te ajude a resolver. Não é? Vinde após mim, Ele convida. Não é somente vinde a mim, é vinde após mim. Então, as pessoas ficam dando desculpa e perecem sem Cristo. Aí não vem dizer que nenhuma condenação há, não é? Porque há. Porque há. Porque há. Então, nada pode te separar do amor de Cristo. Nada pode. Não pode. Nada pode. A não ser que você não queira se aproximar dele. Ele é tão grandioso que ele não força a barra. Não força a barra. Ele é tão maravilhoso que ele convida. Você vem se quiser. Certo? Tem um hino do cantor cristão que diz: eu venho como estou. Não é? Eu venho como estou. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já andava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, né? E salvou-me da perdição. É isso que Ele quer fazer com você hoje. É isso que Ele quer fazer com você hoje. Então sabemos que todas as coisas cooperam para aqueles que amam. Que amam. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Se renda a Ele hoje. Se aceite como você está agora. Porque o Senhor te quer transformar. Todas as adversidades enfrentadas na vida não se compararão com o porvir. Nenhum olho viu, lembra lá? Nenhum ouvido ouviu, nem penetrou no coração de ninguém o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem ama, obedece, faz a vontade. Quem ama, não é obrigado a fazer nada. Faz porque ama. Então, ou deixa de fazer porque ama. Como eu costumo dizer, deixamos de fazer muitas burrices porque amamos a Deus em primeiro lugar. Então, se você está longe,
volta. Se você está perto, se firme cada vez mais. E se por acaso você ainda não se rendeu, se renda hoje a esse amor maravilhoso que nos convida a mudar de vida, que nos convida a sermos transformados dia após dia, não é? Por esse amor que nos convida a viver a vida hoje. É necessário nascer de novo, lembra lá de Nicodemos. Deus, não é, nos dá gratuitamente a vida eterna, que começa nessa única vida que você tem. Então, fecha os teus olhos aí agora. Ninguém tem a capacidade de se salvar por si só. É preciso que você entenda que você não será poupado de nenhum sofrimento. Ninguém. Mas uma coisa é certa. Precisamos parar primeiro. Precisamos parar com esse negócio de evangelho água com açúcar. Porque muitas pessoas, por emoção, se aproximam de Deus. Por sofrimento, se aproximam de Deus. Mas é necessário nascer de novo. Nascer de novo. Por isso lembre, mais uma vez, podemos entender cada vez mais que Deus te convida para mudar de vida. Isso que Ele quer fazer com você aqui hoje. Te convida a mudar de vida. Ele quer que você mude hoje. Mude hoje de vida. O Senhor te sonda, o Senhor te conhece, não é? Ele sabe tudo de você, tudo de nós. E Ele a cada dia nos convida a vivermos uma vida que lhe agrade. Fecha os teus olhos e vamos orar a Deus. Fecha os teus olhos e vamos falar com o Senhor. E venha a Ele. Se renda a Ele. Se entregue a Ele. Porque Ele te convida a ser transformado por esse amor grandioso, por esse amor incondicional. Ele te convida a, eu e você, na verdade, a mudarmos de vida, mudarmos de direção e entendermos que Ele, não é? Ele nos convida o tempo todo a vivermos uma vida que lhe agrade. Então, receba a bênção do Senhor aí onde você está. Se renda a Ele, se entregue a Ele e deixe Ele cuidar de você, né, de uma maneira que só Ele pode cuidar. Deixe Ele tratar de você de uma maneira que só Ele pode tratar. Deixe Ele fazer a diferença em você. Né? Bom e justo é o Senhor, que aponta o caminho de vida para você hoje. Feche os teus olhos e vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus e teu Filho, Senhor, somos gratos. Porque o Senhor fala conosco através da tua palavra e nos demonstra, Senhor Deus, que vivemos, Senhor Deus, momentos de combate de fé. Vivemos momentos, Senhor Deus, de desafios de fé. E queremos, em nome de Jesus, dizer que a nossa fé está firmada em Ti, Senhor. E pedir por alguém que possa estar aqui agora, Senhor Deus, nesse momento, longe do Senhor. Que essa pessoa tome uma decisão ao Teu lado, Senhor. A viver de acordo com a Tua vontade. Ser transformado pelo Teu amor gracioso e grandioso. Ó Pai, eu não sei a situação que essa pessoa está vivendo agora, mas o Senhor a conhece, eu estou aí com ela. E traz, Senhor Deus, aquilo que é necessário para essa pessoa, para que ela entenda o Teu chamado transformador. Ó Pai, muito obrigado também por aqueles que estão ouvindo essa palavra, Senhor Deus, e entenderam e desejam voltar ao primeiro amor, Senhor Deus, estão longe do primeiro amor. Ó Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações, para que possamos estar firmados e alicerçados no Senhor. E aqueles que se mantêm firmes na fé, continue firmando a cada um, para aquele que está de pé, tenha cuidado para não cair. Ó Senhor Deus, e possa estar pronto a erguer o ao outro que está abatido. Em nome de Jesus, fala e continue a falar aos nossos corações. E aqui a Tua bênção, a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia estejam conosco por onde quer que andemos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. E aí? Como que você está? Qual a decisão que você tomou? Qual a decisão que você toma aqui essa noite? Entenda o amor de Deus por você. Entenda o chamado de Deus a você.
Entenda esse chamado de entender que todas as coisas vão contribuir para o teu bem, porque você ama a Deus e entendeu o propósito dele para a sua vida. Tenha uma semana cheia de paz. Tenha uma semana enriquecida pelo amor de Deus, transformada pelo amor de Deus. E confia nele. E deixa ele tratar de tudo que está além do que você não consegue entender agora. Ok? Deixa Deus cuidar de você. O Senhor sonda o seu coração. E Ele conhece o seu coração. Conhece a sua mente. A decisão que você tomou hoje ou tomará hoje fará total diferença no teu amanhã. Mude de vida se você não mudou. Mantenha-se firme na fé, mesmo vivendo desafios de fé. E se você está longe, volte para o primeiro amor, porque você está fazendo falta. Em nome de Jesus. Amém. Estamos assim encerrando, tá bom? E vamos encerrar com um louvor. Que a bênção do Senhor esteja...